O dinheiro se distancia quando falta energia de vida. E esse é o tema da live de hoje, com base no atendimento de uma cliente que me autorizou a estar disponibilizando aqui o seu assunto, né, a sua dinâmica, para que ela sirva de inspiração para você e que te ajude a conduzir, né, da forma de pensar e agir, né? Então, se dinheiro para você significa pagar conta, se dinheiro para você significa entrou na conta, eu tenho que pagar conta, eu tenho que comprar remédio, eu tenho que pagar as despesas, então o dinheiro está se distanciando cada vez mais de você. O dinheiro, ele significa energia de vida, e se você está sem energia de vida, o dinheiro está mais distante. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que dinheiro não aceita desaforo. Então, se o dinheiro não aceita desaforo, ele precisa ser bem cuidado. Ou quando eu tenho uma exigência específica do dinheiro, que ele só serve para pagar, ele não serve para acrescentar, ele não circula, cada vez mais esse dinheiro se distancia. Então, se o dinheiro para você está muito difícil, é porque está faltando energia de vida. E hoje a live é baseada em um atendimento de um cliente, onde foi feito um olhar sistêmico para o dinheiro. Dentro desse olhar sistêmico é construído toda uma história dentro do campo e conduzido de acordo com a direção do cliente. Então a gente vai posicionando as peças dentro desse campo e a gente vai entendendo essa história, trazendo explicações dentro dessa visão, desse olhar sistêmico. E o caso de hoje foi bem interessante. Eu vou compartilhando aqui com vocês, então venha, pega carona. Se para você o dinheiro está muito difícil ou cada vez mais distante, ou se apenas serve para pagar conta. Então vou colocar aqui o mapa do atendimento dessa cliente. Esse aqui é o mapa, esse é o mapa geral do atendimento do cliente. E aí, conforme eu for explicando, eu vou direcionando a vocês como que foi tudo construído para vocês entenderem essa construção. Então, diante desse mapa de todo o atendimento, primeiro a cliente se posiciona. Então, ela se posicionou ao centro da folha, né, ao centro do campo, com o olhar, né, olhando para frente. Ao se posicionar na frente da folha, eu pergunto onde que está o dinheiro. Então, ela coloca o dinheiro bem baixo, pequenininho, lá no canto, que é a bolinha que está circulada em verde, e olhando na direção oposta. Quando a gente posiciona o cliente, o dinheiro, a gente traz essa comunicação, certo? Qual que é a comunicação, né, do sentir, tanto do cliente e como o dinheiro. Então, o que a cliente fala para o dinheiro, né? A cliente fala o seguinte: eu quero ser mais econômica, eu quero pagar as contas e quero também ter um pouco mais para mim. E o dinheiro fala para ela o seguinte: tá muito difícil, cada vez isso está mais distante. Então essa é a comunicação, e pela comunicação a gente já percebe a cliente indo para uma direção e o dinheiro bem menorzinho lá embaixo indo para outra direção. Então a gente já percebe que eles estão em lados opostos, né? E existe ali uma exigência por parte da cliente, a necessidade dela, né? Eu quero ser mais econômica, certo? Eu quero pagar e quero que sobre. E o cliente fala que está cada vez mais difícil. Então, só aí a gente percebe uma exigência em relação ao dinheiro e uma folga do dinheiro em relação ao cliente, porque o dinheiro, ele é energia de vida, ele precisa circular. E quando eu levo essa cliente para o futuro, e aí no futuro, essa cliente, ela está aí circulada em azul. É a cliente onde é que ela se vê no futuro, onde ela se imagina no futuro. E no futuro, essa cliente, ela se coloca acima da onde ela está hoje, certo? E ela tá olhando numa outra direção. Ela olha para cima, ela olha para o alto. E ela fala o seguinte, né? Ela tá olhando muito para longe, certo? E aí existe uma comunicação entre a cliente do futuro e a cliente atual. E a comunicação é: a cliente do futuro diz para a cliente atual: seja mais controlada com o seu dinheiro, certo? E a cliente atual diz para a cliente do futuro: eu estou tentando. Então essa é a primeira parte da sessão do atendimento desse cliente, onde a gente se posiciona o cliente
o dinheiro e levei a cliente para o futuro para observar se a comunicação dela permaneceria a mesma ou não, ou qual que seria a visão de futuro dessa cliente. Então a gente percebe aí uma desconexão total, sabe? A cliente para um lado, o dinheiro para o outro e ela no futuro para outro lado. Então aqui o dinheiro não está presente, não existe aqui a visão do dinheiro presente nesse atual momento da vida dela e também no futuro. Então, e obviamente isso é inconscientemente em relação à cliente, isso acontece de uma forma ao cliente, porque conscientemente a cliente percebe que está no cenário difícil, mas dentro da crença dessa cliente é que vai melhorar. Ou seja, se o cenário está difícil, se vai melhorar, o que eu estou fazendo de diferente, ou o que eu posso fazer de diferente? E ali vem essa percepção de cada vez mais difícil, mais distante, mais escasso. Então, quando a gente fala de dinheiro, de sucesso, de profissão, a gente está na última escala, na escala profissional. A escala anterior é a escala das relações. Então, foi identificar como que está a relação dessa cliente. E aí a gente traz essa primeira construção da família atual dela. Eu vou mostrar isso aqui no mapa, como que isso foi feito, essa primeira construção do cenário atual. Só um instantinho, deixa eu localizar aqui. Só um minuto que é o outro, só um pouquinho, deixa eu localizar o cenário atual aqui dessa cliente. Então a gente traz a construção da visão dessa cliente para a família atual, tá? Então nessa família de origem atual, o que acontece? Ela coloca ali o esposo dela, que é essa bolinha aí azul, menorzinha, acima dela, a cliente está no meio, e ela coloca as suas duas filhas. A primeira filha que tá aquele primeiro círculo próximo a ela, e a segunda filha mais nova ela coloca lá no círculo de baixo. E aí a gente vai entender essa comunicação. E eu circulei tudo em amarelo, que seria a família atual dela, esposo e filhas. Dentro dessa família atual, a gente já tem um esposo falecido, e esse esposo, ele olha para a cliente. E a comunicação dele é: tome conta das suas coisas, certo? E aí, a comunicação da cliente em relação ao esposo é: vou tentar tomar conta sem depender, certo? Essa é a comunicação. E aí a gente coloca as filhas, coloca a primeira filha dela, que tá bem em volta, bem próxima a ela, esse próximo círculo vermelho, né? E essa primeira filha, ela está com o olhar, né? Com o olhar para frente, para o alto, uma direção totalmente oposta à da mãe. E ela olha ali e vai caminhando para frente, vai seguindo, certo? E a comunicação que a filha diz para a mãe é o seguinte: mãe, cresça, tenha mais atitude, certo? E a filha diz o seguinte, a filha diz: eu estou tentando. Tá? E quando a gente coloca a segunda filha um pouquinho mais embaixo e vê qual que é a comunicação da filha em relação à mãe, a filha fala o seguinte: não se intrometa na minha vida, me deixa em paz. E o desejo da mãe em relação à filha, a comunicação é: se aproxime mais. Então, daí a gente trouxe a família de origem dela e toda essa comunicação existente. Então, a gente percebe aqui que, por mais que o esposo fale para ela cuidar das coisas dela e ela fala que está tentando, ela olha numa outra direção. Por mais que a filha dela pede para ela crescer e ter mais atitude, e ela diz também que está tentando, elas estão em direções opostas. E por mais que a outra filha fale que ela não quer que ela se aproxime, que deixe ela em paz, e por mais que a mãe fala: eu quero você mais perto, a mãe também olha em outra direção, mesmo querendo mais próxima, olhando para uma outra direção. E o que chamou a atenção aqui é que quando o esposo fala para ela: tome conta das suas coisas, e a resposta dela é: eu vou tentar tomar conta sem depender. Nesse momento eu perguntei de quem ela depende.
ela depende da primeira filha, que é a que está mais próximo. Tem até um tracinho mais grosso aí entre elas. Existe ali uma dependência em relação à primeira filha. E existe também direções opostas entre mãe e filhos, né? O filho vai para um lado e a mãe vai para o outro. Dentro desse sistema, né, o sistema da família de origem atual dessa cliente, o que acontece aqui? Ela não olha para ninguém desse sistema dela atual, certo? Ela não está olhando para ninguém. As filhas olham em direção oposta à mãe, é como se as filhas estão partindo, as filhas estão indo, né? E não estão ali olhando para a mãe, elas simplesmente estão seguindo. Uma pede para ela crescer e ter atitude, a outra pede para ela, mãe, fica mais longe, me deixa em paz. E existe ali o esposo, tome conta das suas coisas. Por mais que o esposo olhe para ela, a exigência dele é para que ela tome conta das coisas. E a gente vê uma cliente totalmente enfraquecido, que ela tenta tomar conta das coisas, ela tenta crescer e ela tenta, em relação à filha, querer que ela seja próxima, mas ela está totalmente voltada ao olhar dela a uma direção totalmente oposta. Quando a gente faz essa construção desse olhar numa visão totalmente oposta, e aí a gente percebe que filhos estão indo em direção ao dinheiro, em direção à vida, e a mãe olha numa direção oposta. Dentro desse contexto da história, construindo mais essa história, identificou-se que essa cliente, ela estava nessa família atual no segundo relacionamento. Então a gente construiu a história do seu primeiro relacionamento e a gente trouxe ali o seu primeiro esposo e as filhas. Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês acompanharem. Que é esse mapa aqui, tá? A cliente continua no meio, em vermelho. O primeiro esposo, ele tá naquela bolinha menor circulada em azul. A primeira filha desse relacionamento está ali bem próximo ao pai, que é a bola azul. E existem duas filhas gêmeas não nascidas, certo? Que foram colocadas no campo bem depois. É como se fosse na construção de toda essa história, o que apareceu por último no campo foram essas filhas gêmeas que nasceram e faleceram em 24 horas. Então, foram crianças que nasceram e morreram logo em seguida, então não teve ali aquela convivência. Quando a gente traz essa comunicação desse olhar, a gente percebe que o esposo, ele também olha para frente, não olha para a esposa, ele tá olhando ali para frente, mas não é para a esposa, olhando numa direção futura. E a comunicação entre eles é, o primeiro esposo diz para ela, eu era muito novo, eu não tinha juízo. E o que ela fala pro primeiro esposo é o seguinte, eu também era muito nova, mas eu tinha mais juízo do que você. E aí quando a gente traz a filha, né, a primeira filha do casal, seria a filha mais velha dessa cliente, ela está lá embaixo, próxima ao pai, um pouco bem mais afastada, a gente observa o seguinte, ela diz o seguinte, por que você me deixou? E a comunicação dessa mãe em relação à filha seria o seguinte, hoje eu jamais te deixaria. Então a gente percebe aí dentro do sistema e duas gêmeas ali não nascidas e essas gêmeas não teve, elas olham para a mãe, certo? Mas não houve assim uma comunicação em relação da cliente em relação às essas filhas, né? E as filhas não tinham comunicação com a mãe. E a mãe ali, depois que a gente construiu toda a história, a mãe fala o seguinte, talvez a fala dela seria, me desculpa por não me lembrar de vocês, né? Então, faz parte da história dela, não houve convivência e ficou ali meio perdida a comunicação. Então, a gente percebe que nesse outro sistema familiar dela, existem também toda uma desordem. Ela olha para trás e ela não está olhando para a situação, para o cenário dela, certo? E existe ali uma desordem, tanto no primeiro sistema quanto no segundo sistema. Quando a gente faz essa construção, fica totalmente perceptível. Por que eu falo desordem? Né? Porque assim, ali os filhos estão para trás, existem filhos para trás,
Filhos atrás da mãe, filho atrás do pai, certo? E existem filhos não lembrados, filhos esquecidos, ou seja, não incluídos. Então, e mesmo assim, mesmo dentro dessa situação, essa cliente ainda olha para algo que ainda está mais ao passado. Nesse cenário aqui, a gente percebe que quando essa cliente ela foi para o segundo relacionamento dela, ela estava totalmente indisponível. Como assim indisponível? Deixa eu voltar aqui. Quando essa cliente ela entra no seu segundo relacionamento e tem ali mais 2 filhas, percebe-se por essa visão pelo campo que ela está totalmente indisponível. Algo dela ficou para trás. E dentro desse cenário, dentro dessa construção, o que ficou para trás ainda não foi na sua primeira família, ainda é mais para trás ainda. Certo? Então, essa cliente, ela tá totalmente contra o fluxo de dinheiro que tá para cá. E tá contra o fluxo dos filhos que vêm sendo construídos. Deixa eu mostrar aqui para você um cenário em relação aos filhos. Então, quando a gente coloca só a cliente e os filhos são todos que estão circulados em azul. Todos, os únicos filhos que olham para a mãe são os filhos gêmeos, né? Os filhos que onde ela pede desculpa por não se lembrar delas, certo? E os outros filhos olham tudo para frente. A primeira filha olha para a mãe, exigindo algo da mãe. Ainda porque você me deixou. As outras 2 filhas indo para a vida. Indo para longe e indo para a vida. Então a gente percebe ali uma mãe totalmente indisponível para os filhos, indisponível para a primeira, indisponível para as gêmeas, indisponível para as outras 2. E existe algo ainda em relação à sua mãe a ser visto que ainda está lá no passado. Dentro dessa construção, eu trago os pais dessa cliente. Então, veja bem, nós estávamos na esfera do dinheiro, da esfera do trabalho, da esfera do dinheiro, do sucesso, certo? Quando houve essa primeira comunicação, nós voltamos para a esfera da família atual dela, e dessa família atual, na construção, houve necessidade de olhar para outra família que ela teve anteriormente, e mesmo olhando para isso, vamos olhar então para a família de origem. E nessa família de origem, eu trago os pais dela, dessa cliente. Vamos olhar para esse mapa, para essa construção dos pais. Só um minutinho, parar de compartilhar. Deixa eu pegar o mapa da construção dos pais. Esse aqui, quando a gente traz os pais dentro do campo. Então, ela posiciona a mãe acima dela, né? E ela posiciona ali o pai acima da mãe. Então, dentro dessa comunicação, o que acontece aqui? Nessa comunicação, o pai, ele tá olhando para a mãe. E esse pai, ele exige algo da mãe. E a comunicação é que o pai tem muito medo de perder e espera que a mãe nunca vá embora. Certo? E quando a gente traz a mãe no campo, a mãe olha para quem? A mãe olha para a filha do futuro. Olha para a filha do futuro falando o seguinte: siga em frente, sabe? Você vai longe. Sabe? E quando ela olha, a mãe olha para a filha do presente, a comunicação para ela é: cuide mais de você. E ela diz para a mãe dela o seguinte: ela diz que eu também quero cuidar mais de mim, eu quero ter mais saúde, certo? Na verdade, ela fala para a mãe dela: mãe, foi uma pena você não ter estudado. Ela segue olhando para trás e os pais. Então, dentro dessa comunicação da família de origem dela, a gente também vê uma desordem. O pai totalmente conectado com a mãe, com medo com a mãe, de perder ali a mãe olha para ela do futuro, não olha para ela no presente e simplesmente fala para ela: siga em frente. Ou seja, ela não aprendeu a fazer dinheiro nem com pai e nem com mãe. Nenhum dos dois ensinaram para ela a fazer dinheiro, fazer gestão de dinheiro. Nenhum deles levaram ela para a vida.
certo? O pai tem o papel de levar o filho para a vida, construir e ensinar tudo isso. A mãe tem o papel de fazer toda essa gestão, de administrar, de cuidar dos filhos, cuidar de casa, cuidar do marido, certo? Mas a gente percebe uma ausência tanto de pai e mãe na vida dessa cliente. E essa cliente continua olhando para trás. Ela busca algo ali ainda maior. Essa cliente ainda busca por algo. Então, assim, dentro desse cenário, ainda existe algo que precisa ser visto nessa cliente. Então, quando a gente traz esse olhar sistêmico, existe algo muito mais profundo, que pode vir ainda de outras gerações, de avós, de bisavós. Por isso é importante a gente estudar a nossa história familiar, a gente entender o nosso genograma. Então, ele é um caso muito mais profundo que essa cliente levaria com certeza para uma constelação, para esse olhar mais profundo, mas eu levaria essa cliente antes para um conhecimento progressivo e sistêmico, sabe? Construir o seu genograma, olhar para isso, olhar para a ordem da sua família, integrar todas as leis sistêmicas, porque existe toda uma desordem, mas dentro desse cenário foi percebido que essa cliente, ela é a única que anda contra o fluxo de toda a história dela, contra o fluxo do dinheiro, quanto o fluxo da família atual, quanto contra o fluxo da família de origem, e a gente entende que como criança faltou ali pai e mãe na vida dela. E aí, uma outra percepção também em relação a esse diagnóstico é essa aqui. O pai exigia da mãe, sabe? O pai dela exigia da mãe dela, né? Tem exigências em relação à mãe. Então, a exigência do pai é que tenho medo de te perder e tenho medo que você vá embora. E o segundo esposo também tem exigências em relação a ela. Exigências, ou seja, também como um padrão repetido da mãe, exigências em relação a ela, e a exigência é que tome conta das suas coisas, né? Tome conta das suas coisas para que você não perca, tome conta das suas coisas para que ela se mantenha, para que ela fique com você. É como se dentro desse espelhamento, e aí essa outra bolinha que é a filha, ali também, existe ali um compensar em relação à filha que existe, que está presa a ela, certo? É como se segurasse a filha que está indo para a vida, segura ela porque eu dependo de ti, então eu quero você um pouquinho mais perto, estou segurando aqui você. Então, dentro de toda essa história dessa cliente, dentro desse olhar, é nítido que existe uma necessidade dela olhar ainda para o sistema dela e resolver essa busca que ela tanto procura. E essa busca que ela tanto procura, dentro desse olhar... Deixa eu parar de compartilhar. Então, só voltando aqui. Existe uma necessidade dessa cliente de olhar ainda mais profundo para aquilo que ela procura. Porque enquanto ela não encontrar aquilo que ela procura, ela vai estar mais distante do dinheiro, porque essa cliente, durante toda a sua vida, desde a construção da sua primeira família, como na segunda família, essa cliente, ela sempre ficou ainda olhando para trás, buscando algo que ela deixou, algo que foi esquecido, algo que foi excluído, algo que sim pode estar identificado diante de toda a sua história, que impede com que ela tenha energia de vida. O que acontece com a saúde dessa cliente hoje? A cliente, ela não tem uma boa saúde. Então, primeiro os movimentos acontecem na alma, depois os movimentos acontecem na mente, nas nossas emoções, e depois esses movimentos, quando não resolvido, acontecem no nosso corpo físico. E hoje essa cliente, diante de todo esse cenário vivido, o corpo físico dela sofre, e o tanto que ela fala que ela no futuro, o que ela deseja no futuro? Ter mais saúde. E o eu do futuro fala para ela cuidar mais dela. E ela, sabe, e nesse momento ela sente que ela precisa cuidar mais dela. Então, uma cliente que está sem vida, sem energia de vida, e o dinheiro dela é para comprar remédios, para pagar as contas. Ou seja, é como se ela sacrificasse o dinheiro dela ali
para manter aquela vida que ela precisa. Enquanto que, se não olhar para isso, se não olhar para essa ausência de energia dela, de vida dela, que está vindo desde muito antes, desde a sua família de origem, tá? Isso acontece desde a sua família de origem, ou até antes mesmo, por esse cenário, por esse diagnóstico feito, certo? Então, não existe milagre. O que existe aqui é a nossa realidade, é olhar para a nossa história e dizer um sim a tudo isso. Porque eu vou ficar ali, continuar a viver uma vida com expectativa de esperança que no fundo eu não acredito que seja verdade, que no fundo eu não vejo possibilidade, que no fundo eu não vejo que esse dinheiro vai render, que no fundo eu vejo que o dinheiro vai ficar mais escasso, e aí o dinheiro vai minando e eu vou minando junto. Então, dinheiro é energia de vida. Se eu não tenho energia de vida, se eu não tenho saúde, se eu não tenho isso, eu não consigo fazer mais dinheiro, eu não consigo fazer com que esse dinheiro circule, eu não consigo fazer com que esse dinheiro trabalho. Então, dentro dessa visão sistêmica, o olhar fundamental é para a energia de vida dessa cliente. E a energia de vida dessa cliente não é o mais do mesmo, não é o óbvio dentro dessa visão sistêmica. Existe toda uma desorganização dentro da construção da história dela, existe toda uma desorganização desde a família de origem, desde aquilo que não foi visto, das ordens, sabe? E do caminho contrário, ou seja, ela volta ao passado ainda buscando algo, na expectativa de algo, e dentro desse cenário, esse algo que ela busca ainda é mais profundo, não é só de pai e mãe. Então, esse é um cliente que precisa sim de conhecimento progressivo, precisa entender essas leis sistêmicas, essa ordem, ela precisa de ter esse conhecimento para então ir para uma constelação e ver o que se mostra de uma forma mais profunda. Então, acho que dessas lives que eu tenho feito, esse é o primeiro diagnóstico que eu estou trazendo aqui, que eu falo, olha, esse olhar sistêmico realmente precisa de uma constelação para olhar mais profundamente para isso. Então, é isso. O quanto que o dinheiro se distancia quando a gente não tem energia de vida, sabe? E essa já é uma cliente da melhor idade. Então, dentro da sua história, da sua construção financeira, já houve picos altos e agora um declínio. E o declínio sim permanece. Do alto pico, o declínio, a visão do cliente é esse declínio aqui, certo? Uma cliente já da melhor idade. Por que as leis sistêmicas, por que o olhar sistêmico é importante? Imagine isso dentro para essa cliente, sei lá, uns 20, 30 anos, 40 anos atrás, quanto que isso faria diferença na vida dela, certo? Quanto que esse conhecimento progressivo, sistêmico, ajudaria ela, sabe, a colocar as leis sistêmicas, a ordem, a hierarquia, o pertencimento, né? Bom, porém, chegou apenas a esse momento, esse conhecimento para essa cliente. Cris, e aí, não tem mais jeito? Sempre tem. Desde que você decida, desde que você escolha a caminhar com mais leveza e menos esforço. Né? E isso é onde eu digo que o olhar sistêmico, uma constelação, ele traz sim uma leveza, ele tira, porque ele organiza todas essas leis sistêmicas dentro para o cliente. Então, e sim, existe sim possibilidade de mudar tudo isso, se gerar energia de vida e toda essa situação se transformar. Porque quando a gente olha para esse cenário, levando o cliente para os próximos 5 anos de vida, o que a cliente trouxe como resposta? Tá mais difícil. Eu vejo como ainda mais difícil. Então, ela vê ainda o declínio acontecendo. Ela não viu uma solução, ela só vê o declínio acontecendo. Mas agora ela tem a percepção de conseguir um olhar diferente para tudo isso. Entender a sua história, dar um sim para a sua história, sim para tudo isso, certo? Ou se não avançar, é dar um sim para tudo isso e olhar de forma diferente para si, certo? E entrar na mesma direção ali do dinheiro. Porque enquanto não trabalhar a sua energia de vida,
o dinheiro cada vez vai estar mais distante. Então é isso, essa foi mais uma live com a visão sistêmica, com um olhar sistêmico para o dinheiro, onde trouxe toda essa construção da história dessa cliente. A gente passou pelos 3 níveis, pela esfera profissional, pela esfera das relações e pela esfera da família de origem. Um caso bastante profundo, com muitas situações, uma cliente de melhor idade que teve a oportunidade, que se permitiu a olhar de forma diferente para a sua vida, né, e construir tudo isso aí. É lógico que essa foi uma das primeiras sessões com essa cliente. Eu agradeço imensamente por ela me autorizar a disponibilizar isso aqui em público, porque pode ser que muitos pegam carona com essa história aí, e também dar continuidade, né, a esse processo, né? É um cliente que, na melhor idade, está se permitindo olhar para si, que tem se permitindo a uma esperança diferente, a escolhas diferentes, porque hoje, no cenário que ela está, é esse. E aí ela buscou um profissional para que a levasse para o mais. E aí, para onde nós iremos fazer essa construção para que essa cliente vá para o mais. Então, por isso que muitas vezes nós precisamos de ajuda profissional, sabe? Não adianta achar que nós sozinha damos conta, né? E juntos, com certeza, a gente vai muito mais longe. Então, esse olhar, essa busca de um profissional, ela faz total diferença na vida da gente. E essa é a minha contribuição da live de hoje para vocês. Muito obrigada aos que estiveram aqui presente. Vou manter essa live aqui gravada. E se você gostou, curte, comente, me incentive para que eu possa trazer mais assuntos e que você possa pegar carona. E até breve. Beijo, tchau para vocês.